Uma boa noite para todos vocês. Quero dar as boas-vindas a todas as pessoas presentes no culto desta noite, tanto os participantes da comunidade, como também as pessoas que nos visitam esta noite. De maneira especial, saudar o coral de homens, que terá uma participação especial nesse culto. Como palavra bíblica de boas-vindas, de saudação, compartilho a palavra de Jesus ressurreto, que aparece aos discípulos, diz lá em João capítulo 20, versículo 29. Disse Jesus para Tomé, aquele que não estava acreditando na ressurreição, disse Jesus para Tomé: você creu porque viu, você creu porque viu o Jesus ressurreto. Mas bem-aventurados, felizes, os que não viram, mas mesmo assim creram. Bem-aventurados, abençoados, felizes, os que não viram, mas que mesmo assim creram que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Nós fazemos parte de uma geração que não está vendo pessoalmente o Jesus ressurreto, mas podemos crer e confiar que Ele é o Filho de Deus, o Salvador, o Senhor, o Cristo vivo, que está conosco todos os dias até o final dos tempos. Aqui nos reunimos como comunidade cristã, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e consagramos esse culto de louvor e de adoração ao Senhor nosso Deus. Amém. Convido para cantarmos o primeiro hino de nosso culto, saudando a todos vocês aqui presentes, também pessoas que estarão acompanhando depois a postagem do culto, filmado, postado no canal da comunidade no YouTube, culto da Igreja Luterana de Mafra. Hino 20, Jesus em Tua Presença. Aqui nos reunimos na presença e em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos agradecer a Deus pela participação das crianças também no culto infantil aqui durante o nosso momento de culto. Uma bênção, uma alegria poder acolher as crianças. Oremos. Obrigado, Jesus, pelas crianças que também estão na Tua casa aqui nesta noite. Continua abençoando, protegendo
e conduzindo a vida de nossas crianças. Abençoe também o Ministério do Ensino Cristão de nossas professoras também nesta noite. O Espírito Santo esteja com elas, reunidas no culto infantil, conosco aqui reunidos no culto nesta noite. É o que pedimos e agradecemos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Pode acompanhar as professoras, crianças, nisto, acompanhando os coleguinhas, os professores. Convido para o momento dos avisos, pode ir chegando à frente, quem vai compartilhar os avisos para a comunidade. Hélio, vá chegando. Pessoal, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Os nossos avisos de hoje são: a oferta de hoje, a oferta avulsa de hoje é para comunicação sinodal, o objetivo dela. A nossa agenda de atividades da igreja dessa semana é a seguinte: na quarta-feira, a oase, às 14h30, como de costume. Também na quarta-feira, às 19h30, ensaio do coral. E na sequência, no sábado, não teremos o ensino confirmatório. Então, nossos jovens não devem vir porque não terá o ensino confirmatório. E também, neste final de semana, especialmente, não haverá culto no sábado, às 19 horas. Isso é importante que todo mundo fale até para os amigos, né? Para as outras pessoas da comunidade. O culto será no domingo, às 9 horas, onde haverá o culto de desinstalação de despedida do missionário Adilson. Então todos estão convidados para esse culto, que vai ser um culto especial. Ainda nesse dia, que vai haver um culto especial, haverá as professoras da escola dominical vão participar também, vão se apresentar no coral. Então não haverá ensino confirmatório, o culto infantil no domingo. Não haverá, então as crianças, se vierem, terão que ficar aqui na igreja. E encerrando os avisos, aqui eu vou fazer um convite, na verdade, que no dia 15 de maio teremos o aniversário da igreja, e como de costume, ou novamente de costume agora, né, depois de 2 anos sem, nós vamos ter o almoço da comunidade, no dia 15 de maio. Todos estão convidados e temos cartões ali na secretaria da igreja, a R$40. Então todos estão convidados, conforme forem pegando os cartões ali, a gente vai estar lá para entregá-lo. É isso, obrigado.
aquele hino cuja mensagem é de Jesus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. O nosso cenário é o hino de número 150. Hino 150. Convido a vir à frente, as pessoas que estarão cooperando com as duas leituras bíblicas podem chegar à frente. Quem puder ficar de pé, convido para que fiquemos de pé. A leitura bíblica deste culto é Lucas capítulo 24, um texto assim, uma semana pós-Páscoa, sobre as aparições do Jesus ressurreto, uma delas. E para repartir então esse capítulo longo, então nós vamos repartir entre vocês os dois pedaços da leitura. Então quem tem a sua Bíblia ou tem acesso ao texto, né? Lucas capítulo 24, da primeira parte do 13, então, até o 22, se não me engano, 13 a 22, confere? 13 a 24, e a segunda parte do 25 até o final, até o 30 a 36. Ok? Pode chegar na frente então. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele perguntou: quais? Explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, e que era um varão, profeta, poderosos e palavras distante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, dizendo, indo de madrugada ao túmulo,
e não acharam o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Dando continuidade, então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse o Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés, os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Então se levantaram e logo voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. E Jesus aparece aos discípulos. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Até aqui. Bem-aventurado todo aquele, toda aquela que ouve a mensagem da ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor, crê que o Filho de Deus foi ressuscitado no domingo de Páscoa e acolhe a presença do Cristo vivo em sua existência. Que assim seja. Amém. A comunidade pode assentar-se. Convido para ouvirmos um belo hino com o tema da ressurreição, que será cantado pelo coral de homens em seguida.
Belo hino com o tema da ressurreição, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Cristo vive, você e eu temos esperança. Podemos crer que o amanhã está nas mãos de Deus e Deus estará conosco hoje e amanhã, no futuro. Nós tivemos uma rodada de cultos bem intensiva semana passada. Eu pessoalmente estive envolvido em 5 cultos semana passada. Tivemos celebração lá na APAI de Mafra, celebração aí junto com as senhoras do grupo aqui no lar dos idosos aqui na frente, com os velhinhos. Tivemos celebrações de sexta-feira da Paixão, nas comunidades da paróquia. Tivemos celebração de domingo de Páscoa, então foi um intensivo semana passada, para quem esteve participando em várias atividades da igreja. Fora os grupos normais, né? Estudo bíblico, estudo de casais, tantos outros grupos. Hoje à tarde estive em Campo do Tenente, compartilhando também a mensagem da Páscoa, da ressurreição de Cristo, lá na casa da família Weber, aquele ponto de pregação lá na área rural, a família Weber. Agora com vocês, e amanhã de manhã vamos pegar o mesmo tema, né, no culto na igreja de Rio Negro, amanhã de manhã, às 9h30 da manhã. O coral de homens vai cantar lá amanhã também. Vamos seguir a mesma sequência de culto, o mesmo repertório. E também amanhã posse da UAS, né, Sara? Posse da diretoria nova eleita pela UAS de Rio Negro, toma posse oficialmente amanhã, então, dentro do culto. E também oração em memória de falecimento, né, do seu Sérgio Scheid. Irmãos e irmãs, as leituras que sucedem nesta semana, né, pós o domingo de Páscoa, uma das mais importantes é esta, que foi compartilhada agora com vocês, Lucas capítulo 24. Os discípulos, os 2 discípulos que estavam a caminho da aldeia de Emaús, ali a 10 quilômetros da cidade de Jerusalém, iam caminhando a pé, e do nada se aproximou Jesus ressurreto deles, sem que eles identificassem quem era no primeiro momento, e foi conversando e puxando conversa com eles, fazendo perguntas para eles, e nos chama a atenção, né, quais perguntas Jesus fez para eles, e como Jesus foi provocando eles a falarem sobre o que estava acontecendo. Lemos lá em Lucas 24, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, já vinham conversando com Jesus, e Jesus perguntando a eles o que havia acontecido. Eles tristes, desanimados, ainda na mente a morte de Jesus, não sabiam ainda da notícia da ressurreição, e Jesus vai ao encontro desses discípulos, né, desanimados, e Jesus começa a conversar com eles. Diz o texto bíblico que eles não perceberam que era Jesus. E Jesus ia conversando e eles iam respondendo. Primeira coisa a sublinhar neste relato é que aqueles discípulos não sabiam ainda da notícia de que Jesus havia ressuscitado. Tristes, desanimados, abandonando a missão, abandonando a tarefa dos discípulos de Jesus, até se afastando dos demais discípulos que ficaram em Jerusalém. Lá estão os 2 a caminho da aldeia, a caminho da sua casa. Acabou a missão, vamos para casa. E nessa caminhada para suas casas, lá na aldeia de Emaús, caminhada de 10 quilômetros a pé, Jesus vai de encontro a eles. Queria dizer de começo que também em nossa caminhada solitária, às vezes sozinhos, às vezes só 2 pessoas, ou quem sabe às vezes 2 ou 3 que estão na mesma caminhada, o próprio Jesus quer vir ao nosso encontro, e Ele vem ao nosso encontro e começa a pôr em nossa mente uma reflexão, algumas perguntas. Por que estamos caminhando de volta para casa? Por que estamos abandonando a missão? Será que entendemos bem os acontecimentos da sexta-feira da Paixão? Será que já nos atentamos que Jesus Cristo venceu a morte? Por isso o título desta pregação e deste culto é: Teu coração já foi impactado pelo Jesus ressurreto?
Teu coração tem sido impactado pela mensagem do Jesus ressurreto, pela realidade e a presença do Jesus ressurreto? Diz o texto bíblico que os discípulos, caminhando desanimados, tristes, perderam a esperança, perderam o chamado, a vocação, caminhavam como cegos, sem perceberem a presença e a voz de Jesus. Quantas vezes você e eu, desanimados, tristes, cansados, deprimidos, solitários, parece que não percebemos nem a presença, nem a voz de Jesus. Diz o texto bíblico que aqueles dois discípulos sentiam profunda tristeza. E assim eles iam conversando sobre a triste realidade da morte de Jesus na cruz, a caminho de suas casas, a caminho da aldeia de Emaús. Versículo 15: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia caminhando com eles. Jesus se aproximou e foi caminhando com eles, ao lado deles, junto deles, perto deles. Será que nós só percebemos a presença de Jesus quando as coisas vão bem? Ou nós percebemos a presença de Jesus na hora da angústia, da solidão, do luto, da morte de uma pessoa amada, da saudade, dos problemas, dos conflitos? Perceber a presença de Jesus, que vem ao nosso encontro em toda e qualquer situação, e diz para você e para mim, como disse para as mulheres, primeiras testemunhas da ressurreição: não temais, sou eu estou com vocês. Vocês não estão órfãos, não estão abandonados, não estão sozinhos. Diz o texto bíblico no versículo 16: os olhos daqueles dois discípulos, estavam como impedidos de reconhecer a Jesus. Os olhos estavam ofuscados, tinha uma neblina na frente dos olhos, eles não conseguiam identificar que era o próprio Jesus que caminhava ali ao lado deles. Muitas situações angustiantes parece que encobrem os nossos olhos e nós não atentamos mais às palavras de Jesus, às promessas de Jesus, à presença de Jesus. E aí o próprio Jesus puxa uma conversa com eles. Jesus pergunta para eles: o que é isso que vos preocupa? O que é isso que vos preocupa? O que é isso que te preocupa? Você aqui presente neste culto, você que assiste depois esse culto na filmagem, lá no canal no YouTube, o que está te preocupando? Qual é a tua maior angústia? Qual é o fardo mais pesado? O que te tira a paz? O que vocês vão tratando à medida que vão caminhando? O que vocês vão compartilhando na medida em que vão caminhando? E diz o texto bíblico: e eles pararam de caminhar, pararam entristecidos e começaram a interagir com Jesus, sem saber que era Jesus. Pararam entristecidos. Estão vivendo o luto da morte de Jesus. Um deles, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: tu és o único, a única pessoa que, tendo estado em Jerusalém, não ficou sabendo do que aconteceu nos últimos dias. Jesus continua provocando a conversa, o desabafo deles. Fazendo de conta que não sabia nada, Jesus pergunta: quais acontecimentos? Quais? Para que eles relatem quais acontecimentos. E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era homem, profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Você não sabe o que aconteceu com Jesus, o Nazareno?
Às vezes, para que a gente possa ser consolado, a gente tem que desabafar. Quais? É que nem quando a gente vai no velório. Você com certeza já foi em velório, você sabe. A pessoa enlutada precisa conversar, precisa desabafar, precisa derramar o seu sentimento de tristeza, dor, luto, sem que a gente não fique cortando a pessoa e relatando outras dores, outros lutos, outras mortes, outras doenças. O saber ouvir e permitir que a pessoa desabafe a sua dor. Não é todo mundo que tem sensibilidade para permitir que a outra pessoa desabafe a sua dor. Não é todo mundo que tem dom para visitar pessoas doentes. Porque se vai lá visitar uma pessoa doente e vai relatar suas 8, 10 dores, você não vai ajudar o doente, você vai afundar ainda mais com a tristeza do doente. Se você vai visitar uma pessoa enlutada, ou vai no velório e não deixa a pessoa desabafar, e vai lá recriminar porque a pessoa está chorando, ora, se a pessoa não chorar no dia da morte de uma pessoa amada, ela vai chorar quando? Quando ela vai chorar? Por que nós nos sentimos tão inseguros com o choro do outro? Por que nos incomoda tanto o choro do outro? Por que temos tanta pressa em abafar o choro do outro? Não é pela preocupação com o outro, é pela preocupação com a gente mesmo. Jesus está permitindo e provocando que aqueles 2 discípulos derramem a sua tristeza diante dele, Jesus, diante de Deus. E a conversa continua. Você não sabe como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram Jesus para ser condenado à morte e o crucificaram? Você não sabe que ele foi condenado à morte e que o crucificaram? Eles sabem de tudo isso, eles só não sabem que Jesus Cristo ressuscitou. Por enquanto, nós já vamos saber. E aí eles continuam a história dizendo: pois nós esperávamos, nós tínhamos a esperança de que esse profeta, poderoso em palavras, poderoso em obras, seria o Messias, o Salvador, o novo rei de Israel, que iria nos libertar dos jugos de escravidão, da opressão dos romanos. Mas não foi assim. Nós imaginávamos que ele iria redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, dele ter sido morto, e já agora é o 3º dia, desde que tais coisas sucederam, estamos nós aqui. Ele não está mais aqui. Não, ele estava ali. Eles continuam. É verdade que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizeram terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram, os mensageiros de Deus, afirmaram que ele, Cristo, vive, que ele ressuscitou. E eles continuam: de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que elas disseram, mas não viram o corpo, não viram Jesus. Então Jesus reage à narrativa deles e o próprio Jesus diz: vocês são nécios, vocês são devagar, quase parando, vocês são nécios de coração para crer tudo o que os profetas já ensinaram. Tudo está no livro dos profetas, tudo vocês já leram, já aprenderam, e mesmo assim vocês são tardios em entender o que aconteceu de fato por esses dias. E agora Jesus explica: porventura não convinha que o Cristo padecesse e depois entrasse na sua glória? E começando por Moisés, escorrendo por todos os profetas, imagina quase 10 quilômetros de caminhada, dá para conversar bastante.
Jesus ia expondo desde Moisés até os profetas, expondo-lhes o que a seu respeito, a respeito de Jesus, estava contido nas Escrituras. Percebam vocês, Jesus está dando uma aula para aqueles dois de tudo quanto foi anunciado lá nos livros do Antigo Testamento, por Moisés, pelos profetas. Tudo isso se concretizou agora na obra de Jesus, na crucificação e na ressurreição dele, Jesus. Quando se aproximaram da aldeia, já estavam quase chegando para onde iam, fez ele, Jesus, a menção de passar adiante, de continuar a sua jornada. Mas eles insistiram para que Jesus ficasse hospedado junto a eles, na casa deles, e continuasse explicando as Escrituras, continuasse explicando a palavra de Deus. Aos poucos, os olhos daqueles discípulos vão se abrindo e vão começando a compreender o que era ensinado nas Escrituras e o que está sendo agora testemunhado pelo próprio Messias, Jesus, o Filho de Deus. Meu amigo, minha amiga, se você quer crescimento na tua vida cristã, não tem outro caminho senão através do estudo, da leitura, da meditação nas Escrituras. Você quer conhecer mais a Jesus? Leia as Escrituras. Você quer mais luz para a sua vida, iluminação, sabedoria e discernimento? Leia as Escrituras. Se você quer ter uma fé mais madura, e não uma fé infantil, adolescente, leia as Escrituras. Se você quer ter mais integridade na tua vida, na tua conduta, nos teus pensamentos, naquilo que entra pelos teus olhos, leia as Escrituras. Se você quer ter uma vida abençoada por Deus, leia as Escrituras. Quando Jesus usou as Escrituras para explicar àqueles dois discípulos sobre seu sofrimento, sua morte, sua ressurreição, o anúncio dos profetas, os olhos deles começaram a se abrir e a compreender a mensagem de Jesus Cristo, o crucificado e o ressurreto. Pois bem, a narrativa continua, e percebam vocês que quando Jesus vai para a casa deles, Jesus acolhe eles, é acolhido por eles na própria casa deles, e eles pedem que ele continue ensinando a eles sobre as Escrituras. Diz o texto bíblico, aqui no versículo seguinte, que o coração deles ardia, o coração deles aquecia, ardia, quando pelo caminho Jesus lhes expunha as Escrituras. Diz lá no versículo 29 e 30, eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E Jesus entrou na casa deles para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, partilhando o pão, tomou Jesus o pão, o abençoou e, tendo partido o pão, repartiu com eles. Então, somente aí, quando as mãos de Jesus, o crucificado, parte o pão e entrega a eles, somente ali eles abrem-se os olhos e eles percebem que é Jesus, o Cristo, que está ali na casa deles, ensinando e partilhando do pão. Se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas em seguida Jesus desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora os dois discípulos, levantando-se, voltaram para Jerusalém, para se reunir de novo com os demais discípulos e voltar a comprometer-se com a missão que Jesus lhes confiou. E agora eles diziam que o Senhor Jesus, ressuscitado, também apareceu diante deles, conversou com eles e partiu o pão na casa deles. Soma-se a isso o testemunho de Pedro e dos demais apóstolos, que também já tiveram encontro com Jesus, que também se manifestou para eles.
nos ardia o coração enquanto Jesus compartilhava as Escrituras. Meu amigo, minha amiga, quando não mais arde o teu coração, na busca de escutar as Escrituras, a voz de Deus, os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, é porque a gente está vivendo uma vida cristã acomodada. E o Brasil tem um monte de cristãos nominais que vivem uma vida cristã acomodada e não mais se deixam impactar pela notícia, boa nova do Evangelho, da ressurreição de Cristo, do significado da morte de Jesus na cruz, da promessa de Jesus estar conosco todos os dias até o final dos tempos. E muitos cristãos estão vivendo como órfãos, quando poderiam viver como filhos e filhas amados de Deus. Um coração pleno e satisfeito do amor de Deus, alimentado pela fé, é um coração que arde pela presença e a palavra de Jesus. Interessante, quando eles estão agora plenamente convencidos que foi Jesus que esteve com eles, eles saem de casa e começam a caminhar de volta para Jerusalém. Eles caminharam aqueles 10 quilômetros, chegaram em casa, fizeram a refeição, a ceia, Jesus se revelou a eles e imediatamente eles vão voltar mais 10 quilômetros até Jerusalém para reencontrar os seus irmãos na fé, reencontrar os demais discípulos. Vocês percebem como essa manifestação do Jesus ressurreto impactou a vida deles? E nós estamos nos deixando impactar pela notícia: Cristo vive, Cristo ressuscitou, Cristo está conosco todos os dias, na alegria e na dor. E uma promessa que vai além deste mundo, quando o próprio Jesus diz: quem crer em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que agora crê em mim, não morrerá eternamente. Eu queria deixar esta mensagem com vocês. Quem sabe aproveita o domingo amanhã, tira 15 minutos amanhã, domingo, dia do Senhor, para reler esse texto de Lucas capítulo 24. Poderia falar uma hora inteira sobre esse texto, mas já está de bom tamanho até aqui. Mas quero te desafiar, você vai perceber coisas que eu não percebi nesse texto. E como é que encerra essa narrativa aqui? Que eles voltaram para Jerusalém, caminhando de noite cansados. Eles voltaram porque o coração deles ardia, o coração deles foi renovado pelo encontro com o Cristo ressurreto. E foram se unir aos demais discípulos para, junto com eles, poucos dias depois, receberem o Espírito Santo de Deus e se deixarem enviar em missão. Teu coração tem sido impactado pela boa notícia do Jesus ressurreto ou não? Que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, que o Espírito Santo amoleça o nosso coração, para que possamos acolher sempre de novo esta mensagem de fé e de esperança e de consolo, porque o Espírito Santo de Deus é o consolador e não apenas o ensinador. Tem pastores muito preocupados com a doutrina reta, doutrina assim, doutrina teórica, isso e aquilo. E quando chega o momento de, assim como Jesus, saber ouvir, deixar a pessoa desabafar, alguns não têm tempo para isso. O relacionamento é fundamental em todo e qualquer ministério pastoral, em todo qualquer ministério espiritual, o cultivar amizade e relacionamentos com as pessoas, acolhendo, convivendo, perdoando, sendo perdoados, entendendo cada pessoa dentro da sua mente, da sua personalidade, da sua história de vida. Foi assim que Jesus fez. E assim nós somos chamados a fazer. Missão não é apenas doutrinação, missão é relacionamento com as pessoas, principalmente quando elas estão numa situação de luto, dor, doença, cirurgia,
ou simplesmente precisando desabafar a sua tristeza. Que Deus nos abençoe e nos dê a bênção de sermos missionários, assim como aqueles dois voltaram a ser missionários de Jesus, se unindo aos discípulos, convivendo com os discípulos, partilhando a mesma missão com os demais discípulos de Jesus. Que assim seja a nossa missão como comunidade cristã, como famílias cristãs. Amém. Oremos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que vem até nós também, Senhor, que a Tua palavra venha arder em nosso coração, venha mexer com o nosso coração, venha desafiar, a provocar o nosso coração, para perceber, Senhor, a Tua obra salvífica na cruz e a Tua obra de vida nova na ressurreição. Que possamos, Senhor, também crer e confiar nas Tuas palavras, Jesus: não temais, sou eu, estou com vocês, estou contigo. Na maior luta que você está enfrentando, Jesus lembra que Ele está conosco todos os dias e que Seu Espírito Santo Consolador quer enxugar as nossas lágrimas, quer curar o nosso coração, quer fortalecer a nossa fé. Que assim possamos, Senhor, dar a meia volta, nos reencontrar em comunhão com os Teus discípulos e de mãos unidas, Senhor, seguirmos a missão que nos tens confiado. Que tenhamos esta humildade, esta fé e esta obediência com relação à missão que Tu nos confia, onde estamos e com as pessoas que nos cercam. É o que nós pedimos e Te agradecemos, Senhor Jesus. Amém. Vazia está, escárnio não há mais lá, é prova de quem venceu, da morte ele reviveu, os anjos anunciarão, depressa proclamai que o mesmo crucificado havia ressuscitado, Posso crer no amanhã, nossa fé não é em vão, porque vivo está, porque vivo está.
Tem vários hinos sobre ressurreição, várias mensagens sobre o tema da ressurreição. E nós já cantamos um deles, né? Um dos mais belos foi cantado agora pelo coral de homens. E queremos nos preparar para o momento, né, de oferta neste culto, cantando juntos o hino 626. O coral de homens vai nos ajudar a cantar o hino 626. No momento da oferta, a oferta pode ser trazida aqui diante do altar, aqui nas cestinhas que estão no altar, ou ali, quem sabe, na lateral, se alguém tem dificuldade de subir algum sábio. Um degrau. Assim como nós também perdoamos aos nossos devedores,
eles estão ajeitando o teclado, fazer um convite para quem, os homens aí, quiser participar dos nossos ensaios, toda quinta-feira. Às 19 horas. Às 19 horas na comunidade de Rio Negro. Se alguém quiser, as portas estão abertas. Quem vai? E ao contrário do que dizem, eu não sou. Como é que você falou? Eu não sou nada de brigão exigente. Bem bonzinho, vocês não me sortem. Primeiro pãozinho. O nosso último hino é um hino bastante antigo. Ele é tradicional da Igreja Luterana dos Estados Unidos. E ele fala uma vez antes de sair, né? Então é uma letra bem curta, bem fácil, bem sucinta, né? É um hino bastante simples, mas que eu acho muito bonito. Amém. Muito obrigado, pessoal. Belos hinos compartilhados com vocês nesse culto. Final de semana abençoado para nós e todos os nossos famílias. Deus proteja, abençoe por nós. Uma nova semana que começa amanhã. Amém.